Olá, empresários e empresárias. Estamos aqui no nosso segundo podcast, né? Iniciamos aí recentemente com esse canal de comunicação com vocês. Nosso intuito aqui é trazer conhecimentos não só de contabilidade, mas assuntos aí no dia a dia, né? Que ser empresário aí nesse Brasilzão aí é difícil. Senhor. Não é verdade? E como? E aí, não só em Goiás, no Brasil todo. E aí a gente quer trazer aí informações de gestão, de liderança, de marketing, né? Assuntos, claro, né? Tributos trabalhistas, né? As mudanças que a gente tem, quais são as obrigações que a gente tem aí também. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o imposto de renda que está chegando, né? Mas hoje, né? A gente tem uma convidada especial aqui, que é a Evelyn Gontijo. Obrigado. Eu Obrigado que por ter vindo. agradeço o convite. Agradeço você estar aqui nesse momento, a gente podendo compartilhar com tantas pessoas essas informações tão preciosas e que ninguém fala com a gente. Ninguém fala, o pessoal não gosta muito, né? Parece que Mas os contadores eles querem guardar para si essas informações. Será? Assim. Não Será? sei. Vamos descobrir hoje. Olha, o contador ele é uma pessoa, né, tem a tendência de ser mais técnico. Ele realmente tem muito conhecimento técnico e às vezes a gente realmente tem dificuldade e o que eu procuro sempre é trazer de forma mais simples, mais fácil, mais entendível, né, pro empresário. O empresário não quer saber aquelas nomenclaturas, aquelas siglas, ele quer saber o que ele tem que fazer. O que ele tem que se preocupar. Exatamente. Então é isso, e é dessa forma, é nessa linha que a gente vai tocar esse podcast aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aí, nos procure, manda mensagem, vai sinal de fumaça. Comente. Siga para saber as próximas, né? E é isso. E antes da gente começar no nosso assunto de hoje, eu queria que a Evelyn se apresentasse, falasse um pouquinho. Eu quero ouvir de você. Eu sei um pouquinho, nós somos, né, parceiros aí de longa data, né? Sim. Você é minha cliente aí de muitos anos e eu sou seu cliente. É né? isso. Então, mas eu quero ouvir de você aí, você contando um pouco mais e para que todos saibam aí quem é você, que empresa, de qual é a sua empresa, o que você faz e como é que você chegou até aqui. É isso aí, é uma longa trajetória, né? Assim, tudo começou em 2010, quando a gente resolveu abrir a empresa, né, a ImageBus, que a princípio a gente tinha um foco em um atendimento tanto corporativo quanto social na produção de imagens. Na época eu era fotógrafa, não que eu não seja ainda, né? Isso é uma coisa que se perpetua. Mas o meu foco principal era a fotografia. E eu era muito jovem mesmo, tinha 20 anos. Então, assim, um bebê recém-formado, né? Exato. E sem nenhuma experiência, assim, muito grande em nada, né? Na fotografia você estava começando? Na fotografia eu tinha 3 anos como fotógrafa, mas tinha trabalhado assim, estágio, né? Ou fazendo freelance para uma empresa ou outra. Trabalhei um tempo para um deputado também, com cobertura fotográfica. Trabalhei também por um período num jornal, um jornal pequeno também na época até. Trabalhava nesses dois empregos juntos, assim. E nessa época, foi quando eu comecei a ter realmente ali um período de trabalho. Conheci algumas pessoas, gostaram muito do meu trabalho. E ali a gente começou a ImageBus. Eu tive um sócio investidor que gostou muito do meu trabalho, gostou muito do meu desempenho profissional. Acho que mais do que da minha fotografia, no meu desempenho profissional, de ver que eu era pras cabeças. Essa menina vai resolver alguma coisa. E ele apostou, assim, né, no meu sonho de ter um estúdio fotográfico. E ali a gente começou. Mas me faltou muito da experiência empresarial, né? Eu acreditava
cegamente que ser uma boa fotógrafa seria o suficiente para os clientes, sabe, tocarem a minha campainha ali no meu estúdio, né? E aí, de repente, eu me vi numa situação muito difícil, porque quando a gente tem um sócio investidor, as pessoas que não têm sócio investidor, elas não têm muito essa noção. É uma pressão, por mais que a pessoa seja maravilhosa, igual meu sócio investidor, ele é uma pessoa muito bacana, assim, nunca fez aquela pressão, tipo assim, você tem que me dar um retorno financeiro, mas você sente, né? Você como... Você mesmo, né? Você se cobra, né? Então, nessa época, eu me sentia muito mal, porque eu ficava assim, cara, eu preciso dar um retorno, mas eu não conseguia, eu não sabia nem para onde mirar. Então eu acabava fazendo mais curso de fotografia para melhorar a minha fotografia, porque né, você não tem aquela visão do administrador, do gestor. Então minha visão era da artista, da pessoa que queria fazer um bom trabalho. E aos poucos, apesar de assim, com muitos solavancos ali, a gente foi ganhando um certo nome, trazendo algumas inovações e tudo, e a empresa foi indo, mas assim, muito devagar, né? Com muitos percalços. E no caminho a gente cresceu e encolheu diversas vezes. A gente terminamos essa sociedade, vamos trabalhar num coworking. Depois a gente viu que estava difícil no coworking, a gente foi para dentro de casa. Trabalhamos dentro de casa, no quarto do nosso apartamento por uns anos. Aí a gente foi vendo que não dava para continuar naquela situação. Abrimos um escritório de atendimento, mantendo a parte de produção home office. Foi bom também enquanto durou, até que apareceu uma oportunidade de a gente abrir um escritório maior ali no Bueno. E lá a gente abriu. E ali se abriram muitas portas, né? E por que você acha que abriu muitas portas? Pelo assim, ponto? Não, porque... Tem uma estrutura? Assim, o ponto em si, apesar de ser chamativo, ninguém passava na porta e abria por isso, né? A gente até evita colocar o nome de estúdio na porta, assim, que a gente tem um certo receio, né? Que em Goiânia a gente não dá para confiar. Mas não muito por isso. Mas eu acredito que assim, você vai adquirindo experiências e você vai vendo aonde é que funciona. E principalmente, né, o grande motor de qualquer empresa é a venda. Sim, com certeza. Então, durante esse processo, eu fui buscando me melhorar nessas áreas. Na área de venda, na área de atendimento, na área de administrativo. Então, você vai se montando ali, né? Exatamente. Você vai pegando ali e falando assim, cara, isso aqui é uma dor. Então, como que eu resolvo? E aí, você vai melhorando. E é claro, o fato da gente ter tido, durante esse período, esse escritório nesse lugar, era um escritório super bonitinho. Acho que você chegou a conhecer lá. Conheci você lá, nesse momento. Nesse lugar, exatamente. Então, o fato de ser ali era um lugar bacana, bonitinho e tal. Então, quando o cliente vai nesse lugar e tem esse impacto de um lugar bonitinho e tudo, ele já meio que se sente confortável, se sente seguro de falar assim, não, é uma empresa que existe e está funcionando, né? Ele vê um profissionalismo, né? Sim. Diferente. Então, Sim. quando você está em casa, tem uma diferença. E aí você não tem nenhum local para levá-lo, né? Isso. Aí quando é um cowork, também ele percebe ele não tem nenhum local ainda. Um fato curioso que aconteceu muito assim na nossa carreira, principalmente quando a gente ficou nesse período em casa, porque aí durante esse período nós trabalhamos quase que exclusivamente com cobertura fotográfica e cinematográfica de casamentos. Sim, né? sim. Quase todos os casamentos que a gente pegava, né, nesse período eram fora de Goiânia. Fora de Goiânia. Porque aí a gente tinha uma boa visão para quem não nos conhecia. A pessoa só conhecia o nosso trabalho. Sim, porque aí ela via trabalho. o site, ela via ali o canal no Vimeo, ela via... Né, então ela se identificava com o trabalho. E ela nos contratava pelo trabalho e não pela estrutura que a gente tinha. Para ela não interessava se eu estava de pijama lá em casa. Exatamente. Ela me contratava por isso. Então, durante esse período foi muito bacana. A gente viajou muito. E esse era um dos meus propósitos. Então, eu visitava mais de 11 estados. Já visitei vários países em função de trabalho.
durante esse período fotografando casamentos. Sim. Então foi bom, foi bem bacana. Até que a gente começou a sentir um pouco antes da pandemia, ali para mais ou menos em 2018, 2019, a gente começou a atender corporativo, principalmente com a parte de vídeo. Mas o cliente, ele vinha, chegava, fazia um lindo vídeo e ele ficava boiando ali na internet, uma ilha, né? Então, a gente começou a perceber O que fazer com aquele vídeo que e tal? o cliente não sabia o que fazer com aquilo. Apesar de um material lindo, que às vezes ele tinha uma ideia muito boa até Sim. para execução, mas ele não tinha uma estrutura de como fazer aquilo trazer para ele um retorno. Retornam clientes mesmo. Exatamente. E eu já estava começando a me aventurar pelo marketing, mais em função da minha empresa do que para vender esse serviço, né? E eu ficava vendo, assim, às vezes a frustração do cliente em ter um material tão bom e não ter o retorno que ele gostaria. Eu ficava assim, gente, mas desse jeito não vai funcionar nunca. Né? Se eu fosse o cliente, Exatamente. Né, não seria. E aí eu comecei a perceber essa dor. E aí eu fiquei grávida nesse período. A minha filha nasceu, com 30 dias eu fui fazer o primeiro casamento e eu fiquei desorientada, né? Assim, eu pensava só nela e fiquei, cara, eu não consigo mais viver esse mundo de evento de 14 horas de pé correndo desesperada, tendo um bebê. E num período, e no final de semana, e aí não tem dia, não tem hora. Não tem nada. E amamentava ainda, né, e tudo. E eu falei, não, realmente é um caminho que eu não quero mais seguir. E assim a gente foi migrando para outras coisas. Coincidentemente veio a pandemia nessa época, o que acabou culminando em cancelamentos de contratos ou mudanças de datas para, né? Enfim, quem é da área de eventos e vivenciou esse período aí não foi flor que se cheire, meu Deus, foi certeza. Um período complexo. E aí, mas é um ponto pra gente levantar, né, Evelyn? Porque quem passou desse período só ficaram os fortes, só ficaram os bons, porque realmente não é fácil. Não mesmo. Né? E eu que sou seu cliente, conheço seu trabalho, a gente vê aí o tanto que você ajuda as empresas nessa área de marketing e vendas, porque, né, no meu entendimento, o que eu entendo, um pouco que eu entendo de marketing e vendas, elas são extremamente conectadas se ela não for a mesma coisa. Sim, para mim é a mesma coisa. Um marketing sem venda, ele não tem função nenhuma. E uma venda sem o marketing é muito difícil. Extremamente difícil. Então, a gente realmente precisa de... Era o porta a porta, né? De fazer, batendo. Exatamente, de fazer um bom casamento disso, né? Então, a gente foi mudando as coisas. Veio a pandemia, me deu um tempo para estudar e aprofundar mais nesse assunto. E hoje, a ImageBuzz se tornou uma agência de marketing mesmo, onde a gente foca muito na produção de conteúdo, especialmente de vídeos. Só que a gente usa isso de forma inteligente, né? Para que isso realmente traga resultados de venda para as empresas. Não, eu né, sou um cliente que posso falar, né, de caso, né, onde, né, o que eu percebo, tá, da ImageBuzz, a diferença, claro, tem muitas aí no mercado, mas que faz o resultado acontecer muito pelo vídeo, pela imagem, não só pelo vídeo, mas pela imagem, pela sua experiência na fotografia. E essas imagens, esses vídeos, com ou sem conteúdo, sendo replicado lá nas redes, sendo replicado e alcançando as pessoas que são potenciais clientes. É isso que eu vejo que faz diferença. Eu já tive e já usei algumas agências, né, sem muito sucesso. E aí hoje sou feliz em estar lá na ImageBuzz porque a gente tem esse lado que a gente não conseguia conectar, como você falou. Tinha lá as redes, tinha a produção. As métricas estavam lá. Estava lá, tinha postagens, estava lá as coisas sendo movimentadas, mas não alcançava, ou quando alcançava, não era legal, as pessoas não queriam aquilo. Porque não era o seu cliente, né? Não é, e porque as pessoas estão nas redes, quando a gente fala as grandes redes, como Instagram, Facebook e tal,
eles estão lá para diversão. Sim. Eles não querem uma artezinha lá postada de uma empresa, inclusive. Ele quer ver pessoas e querem ver pessoas falando, vídeos, né, conhecimentos aleatórios. E aí vira e mexe um conhecimento legal, pega a pessoa. Mas assim, é isso que eu vi de diferente na imagem de Bans. Né? Bacana. Mas que bom que você está aqui, que bom que eu estou, né? Sendo beneficiado com isso. Bem, e aí o que a gente se propôs hoje, tá? Para que todos entendam aqui, o assunto que a gente quer falar é sobre tributário, é sobre impostos e principalmente reforma tributária. Sim. E qual que é a pegada, Evelyn? A pegada é, você é uma empresária. Isso. Né? Tá aí sozinha, né, com algumas pessoas, mas você como empresária, empreendendo vários anos. 14 anos já. 14 anos, olha aí. 14 anos empreendendo, né? E aí passou por uma área, por outra, foi pivotando, foi mudando, foi achando o seu lugar, né, o lugar da sua empresa. E aí a pegada é a gente falar sobre tributos com uma pessoa que não entende nada, né? Não entende de tributos. Olha, assim, eu posso dizer uma coisa também que foi muito interessante na minha experiência com a Sigma. Hoje a Sigma cuida não só da parte contábil da minha empresa, mas também da parte financeira, que assim, nós que temos essa veia artística, eu confesso, assim, nossa, meu Deus, eu não conheço uma pessoa ainda que tenha a habilidade em juntar essas duas coisas, né? Do financeiro ali, da coisa estática, né? De que 1 mais 1 vai ser sempre 2. Sim. Ou não, no caso da contabilidade, que é umas coisas que débito não é débito e crédito parece que o débito, também na verdade, não. é o crédito. Não, pelo amor de Jesus. Né? Mas durante esse período, né, nesses 14 anos, eu passei por alguns contadores, alguns mesmo, assim, acho que talvez umas 5 empresas durante esse período. E, meu Deus, a minha vontade é de talvez matar todos os anteriores. Tô brincando, gente, não mato ninguém ainda. Não chega a isso. Mas é porque essa história, assim, a gente contrata vocês, né, os contadores, com o objetivo de resolver alguns problemas. Mas eu sempre tinha mais problemas do que soluções. Então, isso é muito complicado, porque pressupõe-se que você me informe, me avise e me dê as opções de resolver algumas coisas, porque assim, eu não sei como é em outros países, mas no Brasil parece que é uma coisa extremamente complicada, toda essa história de imposto e tudo mais, e tem uma série de brechas e de parâmetros assim que eu acho impossível uma pessoa que empreende, se ela não for da área contábil, ela ter a cabeça para pensar em todas essas coisas, junto com pensar no desenvolvimento da empresa. Cara, é muita coisa para saber organizar. Então, a gente realmente precisa contar com pessoas que são competentes e que vão te entregar soluções. E depois que eu achei vocês, assim, nossa, foi um grande achado para mim. Como empresária, eu fico muito feliz com o trabalho que vocês efetuam. E eu não... porque é sempre assim, o contador é o cara que me manda boleto para pagar, né? Tipo assim, a pessoa que você quer matar mesmo. Claro, ele só manda coisa para pagar, então... Né? Só é coisa ruim. Não, e é umas coisas que você fala assim, gente, eu tô pagando isso aqui pra quê? Misericórdia, cadê o retorno nisso, né? Isso não muda o fato. Os tributos realmente eles são difíceis, né? Mas vocês têm diferenciais nessa questão, né? De ser empresa que entrega para além de uma folha de pagamento. Então, eu acho que isso também é algo que conta muito, até para a gente estar tendo essa conversa aqui. Sim. E de buscar entender também essa reforma que teve aí e tudo mais. É uma curiosidade minha também. A gente vai, vai se entender aqui. Vamos se entender. Vou tentar, pelo menos, simplificar para vocês. Tá? Simplificar para você, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Trazer toda essa complexidade que de fato tem, né? De uma forma mais leve, mais simples.
nunca vai ser simples e você vai precisar sempre contar com um profissional que resolve aquilo, que garante aquilo estando certo, pagando o menor imposto possível. Mas o empresário precisa entender superficialmente de tudo, sabe? Ele precisa entender ali o que está acontecendo, porque o imposto, a folha de pagamento, tudo influencia diretamente no custo dele. Isso. Né? Então, a gente presta um serviço além da contabilidade para você, a gente faz o seu financeiro, né? E aí as duas coisas são conectadas. Sim. Mas a grande maioria não tem, eu não faço financeiro também. Né? Então, as empresas têm o seu próprio financeiro, o empresário faz o seu próprio financeiro, ele precisa entender, porque as coisas são conectadas. Os impostos que vêm daqui, ele precisa saber qual é o percentual que ele está pagando. E aí o Simples, que veio simplificar, ele simplificou teoricamente. Por que ele falou que simplificou? E ele chama Simples, né? É porque é uma guia só, com um monte de imposto lá dentro. Só que para você chegar naquela guia, tem lá 5, 6 impostos que eles se conectam. Você calcula quase Separado. que individual. Né? Ela tem uma tabela com a alíquota cheia, mas dentro daquela alíquota tem um monte de coisa. E ela é crescente. Então, no momento que você está faturando 15 mil, é uma alíquota. 16 é outra alíquota. Aí, 30, 100 mil é outra alíquota. Vai subindo. E aí o empresário, beleza, vou abrir minha empresa. Qual que é meu imposto? É 6% que você vai pagar. Serviço, não é? 6% você vai pagar. Beleza. Mas daqui 1 mês, 2 meses, já não é mais. E aí, ele não está olhando lá. Então, é aonde a gente busca conseguir, além de te passar uma guia, te passar uma folha de pagamento, te passar um detalhamento, te passar uma análise daquele período, daquela tributação, ficar de olho e te orientar, né, no que está sendo alterado, no que está sendo possível de redução. Às vezes, daqui a pouquinho, você já não está num regime ideal, você tem outra forma de pagar menos imposto, né? Buscar a legalidade, mas como é muito difícil, a concorrência é grande, você tem uma concorrência por preço, na grande maioria das vezes. Né? Você tem que ter a qualidade para ter o seu valor e o seu preço, mas se você consegue ter menos custo, você consegue ser mais competitiva. Então, você precisa entender a regra do jogo. Que o imposto, claro, é um dos principais. Não é o principal, mas é um dos principais. Tá? E aí, falando de benefícios, falando de impostos, né? A gente tem aí, que teve recentemente, que foi logo depois da pandemia, teve um benefício que pegou a área de eventos, né? A área de eventos. Então, a Imagem Bans, por exemplo, né? Eu vou falar coisa aqui que eu tenho certeza que ela vai saber de algumas coisas, vai lembrar de algumas. No fim, ela sabe o resultado, mas alguns nomes, às vezes, ela nem vai lembrar, mas, enfim, no seu ramo e na sua área de atuação, que foi diretamente da área de eventos, veio um benefício que é o PERSE. E o PERSE, você aproveita ele hoje. Sim. Porque foi feita para você. Né? Existem várias nuances e outros ramos e outras brechas que se falam. Tem pessoas se aproveitando desses benefícios que com um entendimento X um pouco mais arriscado, que não era bem o que foi feito naquele momento. Então, a gente procura com o menor risco, dentro 100% da legalidade, aproveitar esses benefícios. Então, eu sei de muita gente aí que não se aproveitou do PERSE. Sim, que o contador nem informou. Né? E aí, às vezes, ele nem ficou sabendo direito, ele sabia que teve lá, ouviu falar do PERSE, mas ele não sabe direito em qual momento ele aplica. Como que faz. Tem uma complexidade para aplicar. Aí, não, deixa quieto. Né? E aí, quem aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Tá valendo já ainda ou não, para quem já tá cadastrado? Tá valendo, mas tá acabando. Porque eu vi que tava acabando.
Infelizmente está acabando, né? Salvo se houver alguma mudança, mas derrubaram onde abril acaba. Enfim, se conseguirem derrubar, continua. Se não, ele ia até 2027. Derrubaram. E aí é muito conectado com a reforma tributária que a gente vai falar hoje. Tá. Então, eu queria introduzir a questão da reforma tributária. A reforma tributária, eu quero te perguntar. Você sabia, já ouviu falar sobre a reforma? O que você já ouviu, se ouviu? Não, eu só ouvi assim, nossa, rolou uma reforma tributária, meu Deus do céu, corram para as colinas que rolou uma reforma tributária. Agora lascou de vez. Basicamente isso. Aí eu fiquei assim, gente, e aí, o que está acontecendo? Vou perguntar ao Bruno. Pois é. Pois muita gente está desse jeito ainda. Né? A grande maioria. Porque o que se sabem é que foi aprovada uma reforma. Sim. Beleza, a reforma muda tudo. Vai mudar tudo. Mas o que muda? Tudo o quê? Mas o que muda? E se de fato muda mesmo tudo? Né? Então, vou inicialmente dar uma visão geral. Tá? O que aconteceu? A reforma tributária efetivamente foi aprovada. Tinha gente que achava que não, mas foi aprovada. Claro que essa é uma matéria que já tem muitos e muitos anos, né? Sim. Mas conseguiram agora, e aí houve ali a forma geral que foi aprovada, tem muita coisa já definida ali, mas, de verdade, a grande maioria das coisas ainda não estão definidas. Elas vão ser regulamentadas, vão ser definidas posteriormente, com leis posteriores. Então, tá definida, mas tem coisa que ainda não está na prática. Vai sendo implementada ao longo desse tempo. Vai sendo implementada. Tá. Como vai funcionar? Tá? Resumidamente, para todo mundo. A reforma tributária que foi aprovada agora em 2023, ela entra em vigor de verdade, começa dia 2026. Então não é 2024, não é 2025, 2026. O que vai acontecer? Vai haver um período de vários anos de transição, que são as mudanças gradativamente. Começando agora, 2024? Começa em 2026 e não em 2024. Começa em 2026? Exatamente. Meu Deus, pra mim o negócio já tava valendo, a correria já tinha que estar acontecendo e tudo mais. A correria tem que estar acontecendo pra gente. Tá? Os empresários, em contrapartida, porque os empresários, em conjunto com o contador vai estudando e vai orientando, encaixando, criando novas formas, estruturas. Eu estou no Simples, agora compensa no Simples? Sim, talvez não. Qual que vai compensar? Ele vai ter que... Então, todas as empresas vão ter que fazer um planejamento tributário. Entendi. Tá? E tem esses 2 anos, que é 2024 e 2025, de regulamentação. Certo? Esse período de regulamentação vai sair as outras mudanças, o que de fato vai acontecer, como vai ser feito, como que vai ser os sistemas. Então, eles têm 2 anos para preparar os sistemas também. Tá? Então, tem muita coisa que vai acontecer nesses 2 anos. Então, nós, contadores, consultores, estamos e precisamos estar, na verdade. Nem todo mundo já começou, mas todos precisam já começar a estudar isso. E aí, conforme estudar o que foi aprovado, ficar de olho e acompanhar todas as definições e mudanças. Então, nós temos 2 anos para se preparar. Nós, contadores, e vocês, empresários. Mas o que aconteceu? Beleza. Eu tô pensando, do céu, isso é tão... Será que aconteceu tanta coisa assim para levar 2 anos só para... Primeiro que vem, essa é uma pauta que é antiga. É antiga. Né? E aí, agora foi aprovada a reforma tributária. E assim, a gente viu várias pessoas, nossa, essa reforma é uma péssima, isso é horrível para o país. Outros falando, nossa, que coisa maravilhosa, essa reforma foi aprovada. Então, assim, eu não sei nem o que essa reforma significa, mas ela foi aprovada. Vamos lá. Foi. O que vai mudar na minha vida? Pois é. Eu vou falar de forma simples, tá? Tá. A reforma tributária, o que ela fez? Existem vários impostos aqui no Brasil, né? E impostos sobre...
E aí os impostos sobre os faturamentos, sobre os rendimentos das empresas, foi uma das, né, o que é o assunto aqui especificamente. Né? Então, o que acontece? Nós temos hoje ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, esses são os INSS, FGTS, mas esses são os principais de uma empresa. Ok? O que a principal mudança é que esses 5 aqui iniciais, que são ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, vão acabar e vão se virar uma alíquota só, um imposto só, que chama IVA. Tá? Esse IVA, né, é Imposto sobre Valor Agregado, ele vai usar uma sistemática onde tudo que você compra, tudo que você adquire, com nota, claro, tem um crédito de imposto. Porque quem te vendeu, quem te prestou serviço, pagou o imposto. E esse crédito vai ser usado para abater nas suas vendas. Então, toda venda que você fizer também vai gerar um imposto. Pera, vamos lá. Eu sou uma empresa, certo? Eu pagava esse tantão de imposto aí e tal, cada um com uma porcentagem, agora a gente tem um imposto único. Quando eu fizer uma compra, essa compra gera um crédito para minha empresa. Isso. Tá. Essa compra, quem te vendeu pagou o IVA. Certo. Vai pagar o IVA. Aham. Então, esse valor que ele pagou de IVA é um crédito seu, porque você pagou aquele produto cheio. Tá. Então, aquele pedaço do imposto você tem direito a ele. É um crédito. Tá? Se você não vender, você não vai usar ele. Tá. Mas se você vender... Se eu vender o produto dele ou se eu vender qualquer coisa? Qualquer coisa, inclusive prestar serviço. Tá bom. Né? Então, você pode comprar um caderno, uma folha A4 lá, uma resma, que aquele produto você vai usar na sua prestação de serviço, imprimir as coisas. Você não vai revender aquilo. Tá. Mas aquilo gerou, de forma geral, tá? Regra geral, aquilo te gerou um imposto que você pagou embutido e te gerou um crédito de IVA. Quando você vai vender, vai prestar serviço, toda a sua prestação de serviço, claro, ela é maior, porque você gasta menos para ter um lucro X e vai pagar ali sobre o valor lá, vai gerar um IVA sobre a sua venda, sua prestação de serviço. Então, o que acontece normalmente é que de 100 que você vende e presta serviço, você vai pagar um IVA sobre 100 e vai abater esses créditos que foi sobre 50, sobre 60. Enfim, é um IVA menor. Então, essa diferença você vai pagar no IVA. Tá? Então, a sistemática, teoricamente, vai ser mais justa, porque você vai pagar sobre a diferença sempre. Só que aí tem alíquotas maiores, né? Então, eles soltaram lá alíquotas bem né, puxadas. Bem tipo o quê? Alíquotas de 25%, 27%. E aí tem variações, muitas, tá? E várias variações que nem foram regulamentadas ainda, que ainda vão ser ditas, né? Ainda vão ser definidas, na verdade. Então, o que acontece é que, via de regra, é isso que vai acontecer, tá? Não vai simplificar, talvez vai ficar mais difícil do que um Simples Nacional. Mas lucro real, por exemplo, é assim. Sim. Então, mas é menor o imposto. É menor. E aí depende do ramo. O que a gente vê aí, tá? Em algumas simulações, é que, via de regra, prestadores de serviço vão aumentar a carga tributária. E alguns, ou a grande maioria, vai ter um aumento grande de carga tributária. Chega aí, não chega a dobrar, mas chega a 10% a mais. É uma carga tributária pesada. Tá? E aí existem várias coisas que têm que ser analisadas. O Simples Nacional ele não vai acabar. Mas você vai ter a opção e vai ter que escolher, na verdade, se você usa o IVA no Simples Nacional, fora do Simples Nacional,
ou se você continua no Simples Nacional normal. Só que, claro, que tem as pegadinhas. As pegadinhas de qual tipo? Pegadinhas que quem compra de você, sendo Simples Nacional, eu sou Simples Nacional, então comprando de mim. Se eu não uso a sistemática do IVA, eu não gero crédito para quem está me comprando. Veja só. Então, você é meio que tirado do jogo. Tirado do jogo, olha aí, ó. Olha, né? Você captou exatamente. Né? E você colocou uma fala que eu gostei, inclusive eu vou pegar para mim. Foi tirada do jogo. Então, muitas empresas vão deixar de comprar ou muitas empresas vão deixar o Simples Nacional. Porque não vai ser mais vantajoso sair do jogo. Não é verdade? Enfim, então essas são algumas questões. Mas como que vai ser a transição e esse período? 2026 começa as alterações, tá? Vai ser faseado, começa ali com ISS e ICMS, depois PIS e COFINS, depois IPI. Tem uma, né? Tem uma sequência onde começa em 2026 e vai até 2032. 33 é quando tá todo mundo. Maranata, vem Jesus. Exato. É isso, olha, uma transição muito longa. Né? E aí... Mas, cara, assim, te interrompendo, mas só fazendo um parêntese aqui. Se vai sobrecarregar tanto o prestador de serviço, hoje a gente já vê uma crescente muito grande de valor em cima de contratação de serviço. Né? Assim, se você observar 10, 15 anos atrás, qualquer tipo de serviço que você contratava tinha um valor assim, de um terço, um quarto ou menos, talvez, de uma contratação de serviço hoje, né? Falando da mesma coisa. E aí, como é que vai ficando? Assim, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas elas vão acabando deixando, às vezes, de contratar algum prestador de serviço e fazendo uma coisa meio do it yourself, assim, para poder resolver, porque fica muito caro contratar determinado serviço, né? Tô falando de algumas coisas específicas. Como é que você vê, assim, essa questão? A gente, na verdade, vai ter que pagar para ver, né? A gente está no barco, né? E aí a gente vai ver as coisas acontecendo. Algumas visões que eu tenho hoje, né? Com a recente, né, aprovação e a gente recentemente vendo as coisas. Vão ter alguns movimentos muito fortes, como a saída do Simples Nacional indo para um outro. Essa sistemática com a mudança e com os créditos, todo mundo vai ter que fazer conta novamente. Vai ter que regularizar demais, né? Assim, as empresas. Isso é uma forçação de barra, na verdade, para que você emita e peça nota de tudo quanto é coisa. Exatamente. Já então, essa não emissão de nota, ela vai diminuir. Porque para quem está adquirindo, não é mais vantajoso pegar sem nota. Sim. Quantas vezes a gente ouve aí, você precisa de nota? Não, quem é que precisa? Muitos não precisam. Precisar mesmo? Não, aí não. Então, beleza. E aí faz uma negociação, inclusive, nisso. Sim. Né? Você me dá um desconto? Nossa, você me dá um desconto? Não, eu não vou precisar de nota. Já fala de cara. Quando pediu não, desconto... a gente pergunta, né? Mas você vai querer com nota ou sem nota? Não tô falando isso, vamos ver. Corta essa parte. Mas é isso. Porque a pessoa, olha... quer desconto? Tá, se você não precisar de nota, eu consigo dar um desconto. Porque eu não vou pagar um imposto. Sim. Com essa nova sistemática, não. Né? Outra coisa, isso é uma tendência já de muito tempo, com a reforma trabalhista lá atrás. Houve um movimento muito grande para pejotização, para um monte de gente indo para PJ, vários ramos só no PJ, ou parte da equipe é PJ, mesmo, né, independente de que tá lá dentro ou não da empresa. E aí o que acontece? Essa pejotização, eu acredito que vai ser acentuada ainda mais, porque essa nota fiscal gera crédito. Sim. E
o funcionário contratado, ele não gera crédito para a empresa. Ele só gera mais imposto. Então, é mais uma tendência. Vai aumentar mais ainda os PJ, diminuir mais ainda os contratados. Então, são algumas tendências que eu vejo também. E aí vão ter várias coisas que vão ser definidas, tal. Então a gente vai caminhando e vai vendo, vai calculando, o que de fato vai fazer muita diferença para toda empresa. É um bom planejamento, é uma boa definição de qual é o melhor regime, melhor sistemática tributária, porque, primeiro, todo mundo está no mesmo barco. E se você está no melhor, você está na frente do outro que está no pior. E realmente vai virar uma bagunça. Porque muitos profissionais da contabilidade não vão se especializar tanto, não vão se aprofundar tanto, todo mundo vai ter dificuldade, né? E aí a gente tem que começar de hoje. Sim. Eu já comecei. Então vamos que vamos, porque 2 anos passa rápido. Nossa, ele chega. Muito. Né? E aí a gente tem que se preparar antes. Estuda 2024, 2025 é planejando. Já são mudanças mudando. efetivas, E aí, né? que vai acontecer? Você vai esperar para dezembro de 2025? Janeiro de 2026? É igual a gente faz imposto de renda, a gente espera chegar a abril. Não é? Mas é isso. Então, quanto antes vocês se prepararem e se anteciparem, melhor. É, uma loucura. E algum país, outros países já fazem dessa forma? Assim, existe um modelo já que deu certo desse jeito ou não? Nós estamos, vamos levantar a bandeira, vamos fazer uma coisa diferente, vamos testar. Não, ele foi copiado mesmo. Ele foi estudado. Mas de onde? Aí. Copiado de... Então, Estados Unidos, por exemplo, ele usa uma sistemática parecida. E aí, se dá certo ou não, é subjetivo. Tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Mas, no meu entendimento, essa sistemática ela é a mais justa por ela pagar sobre a diferença. Porém... Como se fosse pagar sobre o seu lucro. Ah, beleza, eu gastei tanto, tive crédito aqui, aí na hora eu ganhei 20% é a minha margem, é o que sobra aqui do que eu gastei. Então, eu estou pagando em cima de 20%. Teoricamente é isso. Só que as alíquotas são muito altas. Então, assim, tem de ser a mais justo. Dizem que não vai haver... O que eles falam é que a arrecadação geral não haveria aumento. Só que vai ter descasamento. Vai ter ramos que vão pagar menos, ramos que vão pagar mais. O serviço vai pagar o pato. Vai pagar mesmo. E aí, vários ramos aí, indústrias, vários ramos alimentícios, vários ramos... né, vão ser impactados, né? Uns mais, outros menos. Tá bom? E aí é isso. Então tem ramos que estão tentando entrar em benefício, conquistar benefício para redução ali, entrar nas exceções. Já tem um monte de exceção. E aí vai continuar entrando outras, né? E aí é isso que tem por vir aí, gente. Tem por vir. Então se preparem porque a coisa vai... Não é? E aí vai pegar. Eu sempre digo tá parecendo que a gente está anunciando o apocalipse, sabe? Pode ser que seja, mas você tem que se preparar para que você não, né, isso não te impacte tanto. Sim. Ou sabe aquela história de 2 amigos que estavam lá na floresta lá, e aí apareceu um leão lá, e aí sabe, Conte-me mais. Então e aí apareceu um leão lá olhando para eles ali, e aí eles, era um imposto de renda. Aí um olhou pro outro e agora lascou, né? E aí um deles começou a tirar o chinelo, assim. Tirou, o amigo virou para você acha que vai correr mais que o leão? Isso aí, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais que você só. É isso que vai acontecer. Você tem que correr mais do que o seu concorrente, você tem que se preparar mais que ele.
Porque aí você se salva. Tá certo? Então, é isso, tá? Mas, enfim, é para ser... E estão falando demais. Muita coisa é verdade, muitas não são, tá? Mas é isso, ficar de olho. Fica de olho nesse podcast, porque a gente vai falar muito sobre reforma tributária também. Sim, tá? Sim. Porque eu acho que, assim, você deu uma visão geral do que vai ser, mas eu acredito que deve ter vários pormenores aí que vão até surgindo durante esses 2 anos aí de adaptação dessa... Com certeza. De complementações, né, que vão aparecendo aí nessa aprovação. Muita coisa ainda tem por vir mesmo. Assim. A gente nem sabe como que vai conseguir colocar isso em prática. Como é que você faz uma declaração disso? Não existe. Vai ser criada. Então, existem as declarações que elas vão ser adaptadas e outras que vão ser criadas. Lucro presumido, lucro real, essas outras coisas vão continuar existindo? Vão continuar. Vão continuar os 3, tá? Mas com essas mudanças. Então, todos os 3 regimes têm esses 5 impostos. Então, eles deixam de existir, entra o IVA. O IVA teve, inclusive, uma divisão. Antes era só IVA. Aí, dentro do IVA, por questões aí, né, de negociações e tal, acabou que o IVA, dentro dele, tem duas siglas. Eu nem vou saber falar eles. IBS e não sei o quê. São esses 2. Então, ele é separado. Ele está dentro do IVA, é uma alíquota ali cheia, mas eles fizeram ainda essa separação. É uma coisa que apareceu antes da aprovação, por negociação, no fim das contas. Não, então vamos fazer assim? Vocês aceitam? Aí foi indo, e aí foi. Então, hoje tem um monte de penduricalhos lá, modificações naquele inicial. Tá? E aí, claro, vai aparecer um monte. Você acha que isso vai alterar, por exemplo, o impacto de indústrias e empresas que são de fora, que vinham muito para o Brasil? Você acha que isso altera muito, assim, tem um impacto grande nesse aspecto? Vai ter impacto, né? Com claro. certeza. Quem quer pagar 30% de imposto? Ninguém. Não é? Então, vai ter impacto. Os grandes nichos, eles têm pessoas lá negociando nessas reformas. Então, ela foi aprovada beneficiando alguns. Tá? Então, tem esse lado. Segundo, enquanto ela vai ser implementada, nesse período que vai virar uma baguncinha, esse período as pessoas vão ter cautela. Então, elas não vão ficar vindo, né, como hoje, por exemplo, o carro elétrico está aí, no 12. Puf. Quando tiver na reforma, eles vão dar uma desacelerada. Vamos ver o que vai dar. Que vai dar, né? Né? Não, mas, né, não vai deixar. Por quê? Porque o Brasil é muito bom. Para quem é de fora e investe aqui, o Brasil é muito bom para ganhar dinheiro. Olha o preço do Gol. Não é? É isso. Então é muito bom. Deixar não vai. Aqui vai continuar sendo ao tamanho do Brasil. É um país tão grande, tão bom para ganhar dinheiro. Vai continuar aqui. É realmente as pessoas tendo um pouco mais de cautela. E tem que ter mesmo. Sim. Não sabe o que vai acontecer de fato. O quanto isso vai impactar. Porque na hora que ele souber o impacto, ele tem que se reajustar. Sim. Reajustou, volta a acelerar. É isso. E a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Tá? Então é isso. E aí, assim, eu acho que provavelmente eu tirei algumas dúvidas, mas eu devo ter gerado muitas. várias outras. Já vou marcar a nossa próxima reunião. Não é? Então é isso. É isso. Mas não preocupa, pelo menos antes, né, da hora, não. É só não deixar lá pro final. Eu tenho uma excelente equipe de contabilidade. Eu não vou. Eu vou contar com o apoio. Não é? Ai. Então é isso. Galera, contem aí pra gente o que vocês acharam, tá? Dessas informações.
A gente também, o que vocês não entenderam, o que vocês ainda querem saber, aprofundar, né? Que realmente foi muito superficial sobre esse assunto, né? Mas a gente está aí, a gente só está começando, a reforma só está começando, então a gente tem muita coisa para falar. E aí, lembrando, a gente vai falar de reforma, vai falar de imposto, mas a gente vai falar de várias outras coisas. Esse é um assunto obrigatório, é um assunto realmente que está muito em voga e é o momento que a gente precisa se preocupar com isso. Mas isso é um pedaço da questão de uma empresa. Sim, sim. Uma empresa, ela tem muitas e muitas dificuldades, muitos desafios, né? Desafios em gerir mesmo pessoas, em liderar, em vender. Então, vendas é um dos assuntos que a gente vai falar. Composição de preço também, né? Precificação ali, né? Precificação é uma parada que eu vejo que, assim, principalmente o pequeno empreendedor, né? Ele tem muita dificuldade nisso, né? Normalmente é um número que é quase uma psicografia, né? Não vou vender por tanto. Quando a gente fala de serviço, né? Deixa eu ver ali o concorrente. Deixa eu ver. Isso, não tem. Mas quando a gente pega, principalmente essa questão dos impostos, agora pensando principalmente nessa reforma, em que não vai dar para fazer sem nota, né? A gente realmente precisa começar a olhar para isso com cuidado, né? Com certeza, com certeza. Vai ficar ainda mais importante olhar para isso. Porque aí, se você precifica errado, se você não considera isso corretamente, o dinheiro que você acha que está ganhando, você está perdendo. Você está perdendo. Sim. Você está dando ali para o governo que não tem muita contrapartida, mas ele é o seu principal sócio. A primeira vez que eu não fiz tem como fugir dele. Uma precificação na empresa, assim, real, né? Que eu falei, não, agora vamos fazer uma precificação tabelada, vamos jogar tudo aqui. Eu descobri que eu perdia R$500 a cada venda que eu fazia de pacote. Por isso, sim, tenha um bom contador para te ajudar. E tem que olhar essas finanças. Sim. Tem que olhar fazer o quanto que você faturou, gastou, o que é cada gasto daquele, separa, o que você gasta para executar, o que é fixo, vê o seu resultado, vê de um mês para o outro, compara, aí você tem uma visão básica, extremamente importante e valiosa para você tomar a decisão. Exato. Para você, eu estou no caminho certo? Eu estou ganhando dinheiro? Beleza, não estou ganhando, mas o que eu vou fazer para ganhar? Exatamente. Né? Você precisa estar sempre de olho, todos os meses. Sim. É isso, né? Obrigado, Evelyn. E aí, quer me perguntar alguma coisa? Eu vou deixar pra gente marcar a próxima reunião num podcast, que aí você já tira as minhas dúvidas, de todo mundo que tá ouvindo. Da galera, isso aí. Então, mas obrigado pelo convite, viu? Não, você é sempre bem-vinda, né? Em algum outro aí sobre marketing, sobre vendas, eu vou contar contigo aí também. Tamo junto. Então, galera, até mais, até a próxima, tá? E aí, comente aí se foi bom, se foi legal, se foi útil, se não... Já deixa as dúvidas que a gente marca um outro, já ajuda, né? a gente, né? Aí. Já ajuda a gente. Até mais, tchau. Até a próxima aí.